Salmo de número 119, versículos de 1 a 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Com as demais leituras da palavra que você vai fazer nesta semana, fica aqui uma opção importantíssima. Salmo 119. Nós lemos apenas 8 versículos desse salmo. Então existe muito que aprender, muito que receber de Deus. Vocês viram que o salmista fala de vida bem-aventurada, uma vida feliz, apesar das circunstâncias da vida. E nós queremos suplicar a Deus que o que precisamos fazer nesse sentido, nós vamos fazer, para usufruir essa paz, a segurança, a tranquilidade, mesmo vivendo num mundo tão complicado como nós existimos hoje. É possível? Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos garante uma felicidade, uma tranquilidade, uma segurança, mesmo nas intercorrências da nossa existência aqui na terra, a garantia de perfeição na eternidade, porque estaremos livres do pecado, da tentação do pecado, e te louvamos porque essa vitória foi conquistada para que nós pudéssemos já vivenciar muitos aspectos da eternidade durante a nossa existência terrestre. Por isso nós te suplicamos que nos abençoes, que nós sejamos sensíveis, disponíveis, decididos a fazer aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Toda a Escritura, toda a palavra, é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que toda pessoa de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Que alvo, né? Mas é apenas um alvo? Mais do que um alvo, é uma possibilidade que Deus coloca para o ser humano de viver uma vida em que ele faça o bem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Pedro, ele diz assim: a fim de que todo homem, toda pessoa de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Seu divino poder nos tem dado tudo de que necessitamos para a vida e para a vida espiritual correta,
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, de maneira que ele nos deu as suas grandiosas e preciosíssimas promessas e nos tornássemos participantes da natureza divina. Como que um homem, um ser humano, participando da natureza divina? Qual foi a estratégia que Deus usou para que nós pudéssemos alcançar tantos aspectos que, na verdade, são aspectos de perfeição relacionados com o caráter de Deus? Tranquilidade, felicidade, paz, segurança, sem medo, preparados para fazer toda a boa ação. Qual foi a forma que Deus usou? Nós temos um instrumento importantíssimo para fazer isso. Alguns dizem, de certa forma é verdade, que saber é poder. Pode ser que em alguma área da nossa vida isso não seja verdade, mas saber de Deus é poder. Saber de Deus é poder. Então, qual que é a nossa posição? O que nós precisamos repensar nas nossas vidas, nesse momento em que a palavra está nos falando, por meio do pleno conhecimento, vocês possam participar das grandiosas promessas de Deus e tornarem-se participantes da natureza divina. Como é que a gente vai enfrentar a vida sem sentir que vamos estar decepcionados? Que nada nos decepcione, que sempre nós encontremos a alternativa de Deus para todas as soluções que nós precisamos na nossa vida. Então aqui fica um recurso providenciado por Deus, e esse recurso se chama escola bíblica, ensino bíblico. A Sandra fez menção de Robert Hicks, Robert Hicks, no século XVIII na Inglaterra. Ele tinha um interesse muito grande pela reforma prisional inglesa, por causa das condições terríveis a que os presos eram submetidos. Certo dia, procurando um jardineiro para cuidar do seu jardim, ele encontrou um grupo de crianças brincando na rua, e ele perguntou o que elas estavam fazendo, de tão agitadas que elas estavam. A esposa do jardineiro disse a Robert Hicks: eles trabalham a semana inteira nas fábricas de tecelagem, na cidade de Gloucester. E no domingo, o que eles fazem? Brincam, aprendem todas as espécies de vícios, quase abandonadas, passam o tempo todo fazendo só coisas terríveis. E ele constatou que essas crianças estavam a um passo do mundo do crime, e ele chegou a ver o destino de muitas delas ao visitar as prisões de Gloucester. Por isso que nós vamos repensar a nossa vida, como que nós temos visto o ensino bíblico, como é que nós temos usufruído daquilo que a igreja proporciona para nós, e em especial para as crianças. Porque foi através dessa vida, Robert Hicks, que Deus fez com que nós tivéssemos, a partir do século XVIII, uma instituição chamada Escola Bíblica. Ele então contratou 4 professores para ensinar essas crianças. Elas passavam o domingo aprendendo, e depois, mais à tarde, elas aprendiam a palavra de Deus. Era inglês, matemática, história, e aprendiam a palavra. Vocês sabem qual foi o resultado disso?
Não estou dizendo que nós vamos ter esse resultado no nosso país. Não é fácil você trazer as crianças para participarem da escola bíblica, mas a gente percebe quando faz uma escola bíblica de férias, quantas crianças vêm até a casa de Deus para aprender a palavra. Passado alguns anos, 250 mil crianças estavam matriculadas nessa escola. A taxa de criminalidade de Gloucester caiu. E no ano de 1792 não houve um caso julgado na comarca de Gloucester. Vocês veem alguma semelhança com o Brasil? Já foi perguntado de manhã. Nós temos mais de 700 mil pessoas presas no nosso país. Só que nós esquecemos que esses maiores de 18 anos que estão presos, eles eram o quê? Há uns anos atrás, eram crianças. Eram jovens, eram adolescentes. Então, irmãos, ou nós tomamos uma decisão firme de repensar a nossa vida nesse aspecto, porque é só bênção, irmãos. Se você tiver oportunidade de trazer teus filhos para a escola bíblica, traga, porque é o maior impacto que essas crianças vão receber para enfrentarem a escola, o mundo, a sociedade, a mídia dos nossos dias. E às vezes nós achamos que a escola bíblica foi uma invenção de Robert Hicks. Não foi. Quem conhece a nossa estrutura, como é que a nossa vida espiritual, a nossa vida mental, a nossa vida intelectual, a nossa existência aqui na Terra, só Deus conhece perfeitamente, porque foi Ele que nos criou. E o povo de Deus, que começou com uma família chamada família de Abraão, depois se multiplicaram muito, se tornaram um povo muito grande, uma família. Deus gerou um povo com mais de 2 milhões de pessoas. Esse povo iria se tornar uma nação, eles iam ter um papel social. Então vocês lembram o que Deus mandou Moisés fazer? O que ele mandou Moisés fazer? Chamar todos os pais. Tem muito pai aqui hoje? Muitos de nós somos pais aqui, né? Mandou chamar todos os pais e disse assim: ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Ele já falou aquilo que ele queria que acontecesse na vida do povo, do qual nós teríamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você pode perguntar, mas como? Como nós conseguimos isso? Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, estas palavras, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, nos batentes da tua casa, em todos os teus portões. Era a metodologia da época. Hoje você pode usar muitos outros recursos didáticos, pedagógicos, né? Com o mundo digital que nós vivemos hoje, precisamos de ter palavra de Deus escrita nas nossas portas? Precisamos, irmãos, precisamos. Precisamos ter alguns versículos, talvez, no quarto dos nossos filhos. Precisamos conversar com eles, às vezes numa viagem, fazer com que eles memorizem um versículo. Uma vez eu estava na porta de um supermercado, em Suzano, e eu falei, deixa eu falar com os meus filhos, tudo criança.
Aí, vamos memorizar um versículo? Vamos. E nós memorizamos aquele versículo. Haverá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas concupiscências. 3, 5, 7 anos. Aprenderam. Pode perguntar para eles, até hoje. E vai apresentar uma doutrina errada para eles. Tenta apresentar. Essas ideias que existem hoje, muito difícil. Por quê? Aquela palavra entrou no coração deles, haverá um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir aquilo que é verdade. Vão procurar ouvir coisas gostosas, coisas que façam bem para o seu ego, que dê uma acariciada nos seus pensamentos, nos seus pecados até, né? Não é assim que está acontecendo hoje? Então, haverá tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Memorizar. Eu aproveitei e memorizei, eles memorizaram junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Irmãos, ficou. Então, a metodologia de Deus continua a mesma. Se nós queremos filhos, se queremos evitar que eles venham ter problemas graves no futuro, de qualquer ordem, né? Nós suplicamos que não tenha nada a ver com criminalidade, como aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Já comentei com vocês, a Inglaterra estava na beira do caos. As autoridades da Inglaterra falaram, a Inglaterra vai acabar. Porque houve uma epidemia de alcoolismo na Inglaterra, uma coisa impressionante. E as crianças fazendo coisas terríveis. Trabalhavam trabalho escravo, vocês sabem disso, durante a semana, e domingo só faziam coisas erradas. E Robert Hicks falou, olha, essas crianças vão parar no presídio. E o que aconteceu? Passado alguns anos, não houve nenhum julgamento. O Conselho Tutelar da Inglaterra não precisou se preocupar com nenhuma criança, nem o juiz, nem o promotor, nem as autoridades daquela época. Então, nós temos a primeira escola bíblica, a escola bíblica dos pais, os pais ensinando os filhos. Se você já faz isso, glória a Deus. Mas se você não está fazendo isso todos os dias, por favor, comece a fazer. Não é ideia nossa. O Senhor falou, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre elas quando estiveres andando em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Era para ensinar a palavra de Deus todo momento, porque a palavra de Deus é a única que pode lapidar o nosso homem que tende a fazer aquilo que não é vontade de Deus. Só Deus pode fazer isso conosco. E vocês sabem qual foi o resultado disso? Deus falou assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão encontrar casas repletas de tudo que há de melhor. Não precisavam se preocupar com as questões de subsistência. Deus cuidava de tudo. Não é que você vai parar de trabalhar. Você vai continuar trabalhando, mas você vai ver que Deus abençoa a sua vida porque você está investindo na vida dos seus filhos. Os pais precisam entender que no momento que tem um filho, ele não é mais ele é o filho. Está pronto para o Danilo hoje, né? Você não é mais Danilo, você é Pedro. Por quê? Porque agora você tem que dedicar a tua vida para o Pedro. Ah, mas ele é muito carente. E você vai encontrar algum filho que não seja carente? Você vai encontrar um filho que não quer bastante contato visual, bastante abraço, bastante atenção, respeito. Não existe, irmãos. E vocês viram que o contato era constante. Tomava café de manhã, já falava alguma coisa, almoçava junto, já se falava alguma coisa, já se orava, já lia alguma coisa, à noite a mesma coisa, e à noite tinha o culto doméstico. Irmãos, se nós acordarmos para o ensino bíblico, mas pastor, eu gosto do culto, eu venho no culto, glória a Deus, você está sendo muito abençoado com isso, mas eu quero que você seja mais abençoado ainda, muito mais. Porque a minha experiência foi que a escola bíblica foi marcante na minha vida. Porque a escola bíblica tem um aspecto importantíssimo. Primeiro, a palavra está sendo ensinada de uma forma sistematizada e você está participando, você vai poder perguntar, você vai poder falar, você vai poder talvez ser um professor num dia. E a interação que existe, irmãos, é uma interação indispensável. Não é a mesma interação que nós temos aqui num culto, vocês sabem disso. Você brinca ali, toca ali, escuta dá uma opinião e lê um versículo. É
impressionante o resultado da interação que nós temos quando nós participamos da escola bíblica. Então, se você estiver pensando em participar, por favor, participe. Eu chego até a dizer a vocês que a nossa escola bíblica é às 10 horas. Não dá para vir no culto às 9? Não tem problema, você vem só às 10, das 10 às 11. Podemos combinar isso? Ah, pastor, mas domingo de manhã, levanta cedo, levanta... Tudo bem, você fica, dorme mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho, e quando chega às 10 horas, você vem para a escola bíblica. Ninguém vai ficar chateado com isso. Eu, particularmente, não fico, porque eu sei que cada um de nós tem tantos compromissos, tantas coisas, que a gente não pode obrigar que todo mundo venha nos cultos todos, né? Nem eu, que sou pastor, não consigo vir. Mas se você fala assim, mas eu quero fazer um teste com essa escola bíblica aí. O pastor está falando que é importante. Escola Bíblica da Família. E a escola bíblica que nós vemos hoje, ela aconteceu no tempo de Josafá. Josafá foi um rei que ele tomou posse do país numa situação caótica, muito mais complicada que a nossa presidente está vivendo nesses dias. Porque a questão era espiritual, eles estavam desnorteados espiritualmente. Aí Josafá, sucessor, entra em ação. O Espírito Santo colocou no coração de Josafá, colocou no coração de Robert Reikes, que foi criado numa escola, de certa forma, numa igreja, e percebeu que o ensino bíblico é importantíssimo. Josafá chamou os príncipes, chamou os levitas, que eram os professores da Bíblia, e falou para eles irem fazer o quê? Eles iam o quê? De casa em casa, para ensinar a palavra. Escola bíblica ambulante. Nós temos escola bíblica ambulante aqui? Está fazendo falta, né, Renatinho? Que eram o quê? Os nossos estudos. Eu estou falando Renatinho porque era o que fazia mais estudo bíblico aqui. Ah, não, mas pastor, não dá para ir no domingo e tal. Vamos fazer na minha casa? Vamos. 4 semanas, vai lá e estuda. Era a escola bíblica. Agora, se você pode vir domingo de manhã, vamos nos unir. Nós precisamos de pessoas, como Paulo diz, perfeitos, porque a palavra é perfeita, fazer com que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você não vai ser Deus, mas você vai estar preparado para tomar decisões com a sua vida, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com os amigos, com os irmãos que vão precisar de um apoio, de um suporte, uma orientação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E Pedro fala que o pleno conhecimento, quanto mais você conhecer da palavra, você vai participar das grandiosas e preciosas promessas. Olha, essas promessas vêm de Deus, é um cuidado divino que Deus quer ter conosco e que nós não conseguimos muitas vezes usufruir porque desconhecemos aquilo que Ele pode fazer por nós. E por que nós desconhecemos aquilo que Ele pode fazer por nós? Nos falta conhecimento da palavra. Por isso que eu disse a vocês, né? Então, Josafá, ele fez a escola ambulante. Você sabe o que aconteceu? Então, olha o resultado. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Quer dizer, você investe no ensino bíblico e você cria uma rede de segurança para você em relação a este mundo em que nós vivemos. Naquela época eram as guerras. Eram os inimigos, os vizinhos que queriam sempre estar em guerra, conquistando. Então, além das questões internas que ele tinha, ele enfrentava uma situação, uma diplomacia, as questões de relação internacional dele estavam muito ruins. Era uma guerra para tudo quanto é lado. Aí, quando eles resolveram estudar a Bíblia, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso que está escrito aqui. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17. E então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam com eles. Então, quando a gente investe na escola bíblica, você cria uma rede de segurança, de tranquilidade, até em relação ao mundo em que você vive. Teu filho vai para a escola e lá na escola ele não vai ser influenciado pelas influências negativas que podem existir lá. Ele vai brincar com o vizinho não vai conseguir fazer com que ele tenha uma atitude, um comportamento errado. É uma segurança que nós temos, né?
E para a gente ver como isso é importante, vocês vão encontrar muitas outras situações em que Deus fez grandes maravilhas. Outra situação muito importante é de Josias. Josias, ele teve como seus antecessores 2 reis que foram considerados os piores reis de Israel, Manassés e Amon. Terríveis. Destruíram toda a religiosidade, toda a espiritualidade que Ezequias tinha promovido. E vocês sabem quem que resgatou o povo? Onde que a palavra de Deus estava? Esquecida no templo, cheia de teia de aranha, poeira, a palavra estava jogada lá, o povo não tinha interesse, nem os sacerdotes. Esses dias eu fiquei impressionado de que agora tem muitos pastores que não leem mais a Bíblia, né? Sério, pastor não lê a Bíblia. Eu ouvi falar que está na moda, não precisa ler. Vamos ler os livrinhos, vamos ler essas estratégias que existem hoje, né? 1000 estratégias para você levar as pessoas a Cristo. E que na verdade não leva, né? Só leva os que já são convertidos. E que não estão firmes na doutrina. Então o que aconteceu? A palavra estava lá jogada, irmãos. E Josias foi uma bênção depois que ele conheceu a palavra. Então você pode ser uma bênção na sua própria vida. Na sua própria vida, você tem que estar bem com você. Você não pode estar revoltado com você, magoado, entristecido. Você não pode, né? Está vendo que está na moda de fazer automutilação, né? As meninas estão revoltadas com elas mesmas, então elas estão seguindo a moda lá da internet, ensina a passar a giletinha no braço e olha o que tem de menina fazendo isso. Não, você está se autodestruindo. E não pensa que não tem crente fazendo isso também, viu? Está faltando o que para eles? Faltando a palavra. Mas é preciso o ensino. Por isso que nós temos uma instituição que vocês vão orar, vão interceder por ela, para que nós tenhamos professores que sejam sempre preparados, capacitados, como temos tido até aqui, que tem faltado professor para criança, mas nós temos a certeza que Deus vai providenciar isso, vocês têm falado isso, né? Quem trabalha no departamento infantil, mas Deus está levantando. Nós temos adolescentes trabalhando e fazendo uma tarefa muito bem feita, de todo o coração, de toda a alma, fazendo com que nossas crianças, e muitas crianças da nossa cidade, possam ser prevenidas de uma situação grave no futuro. Irmãos, isso não é só de reis. Todo mundo já ouviu falar de Josué? Interessante, Josué é uma vida que você encontra poucos erros, né? Poucos deslizes. Mas claro que teve, né? Mas a palavra diz assim, que Deus falou para Josué, que a palavra esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de noite. Mas pastor, que isso aí? Dá para meditar de noite, sim. Desliga lá a novelinha, né? Ninguém está assistindo Babilônia aqui mesmo. Amém? Certeza? Glória a Deus, né? Então você desliga lá, vamos aproveitar esse momento. Às vezes os canais também não tem nada, então vamos aproveitar o momento. Medita de noite com a palavra, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Desse modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Nós precisamos de crentes bem-sucedidos, que ofereçam a Deus sacrifícios de louvor, lábios que falam de Jesus, que possam estar sempre prontos para socorrer o próximo. Era assim a vida de Esdras, era assim a vida de Josué. Quando o povo voltou da Babilônia, 70 anos na Babilônia, você imagina, né? Uns meses de Babilônia que o nosso país está enfrentando já vai trazer um estrago muito grande, não vai? Vai ou não vai? Agora imagina 70 anos. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. E a Babilônia da época era a Babilônia de hoje mesmo, tá? Com as mesmas iniquidades que nós temos hoje. E você sabe o que aconteceu? Então Esdras veio da Babilônia. E como é que ele se corrompeu? Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a palavra. Ele conhecia muito bem toda a palavra. Palavra é poder. Palavra é Jesus. E o verbo, a palavra, se fez ser humano, se fez carne, Jesus.
Só para a gente pensar um pouquinho, né? Josué, Esdras. Jesus, como é que ele venceu as tentações? Qual foi o suporte principal que ele usou? Palavra. Palavra. Então, para encerrarmos, o que nós vamos repensar na nossa vida? Qual o papel que a escola bíblica, a Igreja Batista em Dracena tem escola bíblica, você sabe disso. Então, qual o papel que ela está exercendo na minha vida? O que ela representa para mim? O que eu posso obter através dela? Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, para corrigir, para nos dar sustentação, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa ação. Eu sei que você quer ser essa pessoa. Tenho certeza, não tem ninguém aqui que quer ser, né, ovelha negra. Não, eu quero fazer o melhor. Não por vaidade, mas porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus não existe nada melhor, irmãos. Mas para eu estar no centro da vontade de Deus, quantas vezes eu estou lá, chateado, preocupado com alguma coisa, você vai lá ler a Bíblia, estuda a Bíblia. Quer dizer, o pastor tem um privilégio muito grande, né? Que ele é obrigado. É um privilégio. Os que pregam, é um privilégio. Mas esse privilégio é para todos, irmãos. Por isso que existe escola bíblica. E nós temos uma possibilidade, um potencial muito grande de levarmos essa cidade aos pés de Jesus. Quando eu falo isso, falo das crianças. Você já imaginou se todos os irmãos se empenhassem quando há uma escola bíblica de férias? Irmãos, nós temos que tirar essa ideia que só na época da escola bíblica de férias nós temos que trazer as crianças. Nós temos que trazer as crianças todas as escolas bíblicas. Um amigo do seu filho que brinca com ele ou que vai jogar bola com ele, traga ele para a escola bíblica, irmãos. Você vai evitar que lá no futuro ele tenha um problema gravíssimo com a sociedade. Vai evitar que ele vá trazer problemas sérios para os pais de dependência química. Vai evitar que ele não tenha um bom desenvolvimento escolar, não seja capacitado para depois ter o sustento na vida. É a maior ação social que nós prestamos para a comunidade. É ensinar a palavra. Vocês vão orar por isso? Vocês pais, vocês que têm crianças pequenas ainda, porque a escola bíblica, primeiro, ela não estava relacionada com uma igreja, foi uma organização em paralelo. Depois a igreja viu que é tão bom que começou a adotar também. Segundo, era para as crianças. Por isso que eu disse para vocês, às vezes você não quer vir na escola, não venha não, traga o seu filho, traz o teu filho, deixa o teu filho aqui. Nós temos irmãos aqui, que eu sei, que o pai não vinha na escola bíblica, mas pegava os filhos, tal, punha no carrinho. Tinha carro já? Tinha. Lotava o carrinho, jogava os filhos na igreja. Foi bênção ou não foi? Muita bênção. Todos os meninos encaminhados, né? Não tem nenhum dependente químico, não tem nenhum alcoolista. Quantos são? 6. E o pai pegava os filhos, vai lá na igreja, trazendo a escola bíblica? A escola bíblica. Então, se você não quer vir, não venha, mas traga o seu filho. Deixe o seu filho aqui com a gente. Amém? Vamos fazer isso? Posso contar com vocês? Hoje nós temos classes para todas as faixas etárias. Se você quiser ficar. Irmãos, em 8 anos, a grade da nossa convenção percorre toda a Bíblia, irmãos. 8 anos. Às vezes você fala, eu quero fazer um seminário, eu quero estudar a Bíblia lá no Seminário do Sul, na Faculdade Teológica de São Paulo. Irmãos, comece aqui. Leve a sério. Faça 8 anos de escola bíblica e você nunca mais vai deixar de fazer e você vai passar por toda a palavra de Deus. Pensou conhecer a vontade de Deus? Eu vou ler de novo para vocês, para encerrar mesmo agora. Esse texto, a gente fica impressionado, né? Depois vocês leem em casa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que necessitamos para a vida. Amém? Tem ou não tem? Segundo, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
de maneira que Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Qual é a condição? Pleno conhecimento. Quando a gente fala pleno, não é conhecimento total, é você estar sempre conhecendo mais a respeito de Jesus. E a escola bíblica é um instrumento importantíssimo para os nossos dias de hoje. Eu creio que vocês vão, o Espírito Santo vai tocar profundamente, e nós vamos ter todas as crianças da igreja sendo trazidas para a escola bíblica. Traga, 10 horas. Para a gente não ficar só dependendo da escola bíblica de férias, né? A escola bíblica de férias nós fazemos 2, 3 vezes no ano. Você já pensou se todas as escolas bíblicas nós tivéssemos crianças visitando? Que maravilha, né? Irmãos, uma palavra que entra no coração de uma criança salva aquela criança para a eternidade, mas salva deste mundo vil, terrível que nós vivemos. E que não é nada melhor do que o século XVIII da Inglaterra. Vocês querem orar por isso? O que vocês vão orar? Senhor, eu quero investir no ensino. Em especial, no ensino dos meus filhos. Desde que nascem, até saírem das nossas casas. Mas até 12 anos é responsabilidade nossa. E de 0 a 6, vocês estão cansados de saber que é a fase mais importante de você imprimir valores espirituais, morais e éticos na vida de um ser humano. O que você conseguir fazer de bom de 0 a 6 anos, você pode ter certeza que você está plantando para a eternidade. Se você não conseguiu fazer, Deus é maravilhoso, a gente começa a fazer a partir dos 6. Tá bom? Vamos juntos orar por isso? Hoje é o dia batista da Escola Bíblica Dominical, né? E o mês todo é o mês da Escola Bíblica. Então você tem o mês todo para refletir. Será que o pastor está forçando um pouco, né? Pode pensar, você pode pensar. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Então saia da sua casa, deixa a criança aí. Ah, mas eu preciso ir na feira. Vai na feira, deixa a criança aqui. Né? Tá bom? Porque a escola bíblica ela é feita especialmente para as crianças. Vocês sabiam disso? Só que o pai é o professor, é um professor ou é o que supervisiona, né? Então ele aprende também. Mas o objetivo principal era nas crianças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pelo potencial que a tua palavra exerce nas nossas vidas e hoje em especial refletindo na questão das nossas crianças, que elas sejam trazidas para poderem estar preparadas, principalmente na adolescência, enfrentarem todas as adversidades, todas as circunstâncias que o mundo atual, os prazeres, os desvios que o mundo oferece. Te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos fala que quanto mais conhecemos da tua palavra, do teu ensino, e a palavra é poder transformador, o evangelho é poder de salvação, de sustentação de vidas. Abençoa-nos, Senhor, nesse desafio de termos todas as nossas crianças participando da Escola Bíblica Dominical e pelo poder do Espírito Santo, elas venham a trazer também seus amigos, seus colegas com quem convive. Nós oramos, agradecemos, porque isso será feito única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, usando cada pai, cada um de nós. No nome de Jesus, amém.